Então, até agora, o que nós discutimos foi basicamente matemática financeira, tá? Agora, a gente começa a discutir análise de investimento também. Então, a gente não está só preocupado com os fluxos de caixa, com trazer dinheiro para um período para um outro, mas a gente também está preocupado em saber se vale a pena ou não investir num novo projeto. Por exemplo, uma empresa pode decidir fazer uma expansão da sua fábrica. Então, obviamente, ela vai ter um desembolso no período inicial para aumentar a fábrica, mas obviamente vai gerar lucros futuros com isso, vai gerar entradas de caixas com esse investimento. Será que vale a pena ou não essa empresa fazer esse investimento? Essa é uma decisão que diretores, gerentes de empresas enfrentam todos os dias, ou muito frequentemente. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai começar a se preocupar a partir de agora. O primeiro conceito que eu gostaria de discutir com vocês nessa questão de análise de investimento é a chamada taxa mínima de atratividade, também chamada de TMA. O que é a TMA? A TMA é a taxa mínima que uma pessoa aceita para fazer uso de um dinheiro para algum investimento de capital. Por exemplo, uma empresa pode ter um projeto para ser investido nessa empresa. Bom, a gente já viu mais ou menos como é que se estrutura um fluxo de caixa, como é que desenha um fluxo de caixa, tudo isso. Mas agora, a minha pergunta é qual aquele I que a gente vem usando já desde o início do curso, qual aquele I agora? Aquele I agora a gente vai usar como chamado de TMA. Para uma empresa, a TMA pode ser, obviamente não sempre, mas usado como o custo de capital médio da empresa. Ou seja, toda empresa tem capital próprio e capital de terceiros, em geral de bancos, na sua estrutura de capital. O cálculo dessa estrutura de capital vai te dar uma taxa, por exemplo, 22%, por exemplo, ou 12%, 15%. Dependendo do risco da empresa, ela vai ter uma taxa maior ou menor. Essa TMA vai passar a ser aquele nosso I que a gente vem usando desde o início do curso, ou seja, a TMA é como a gente vai transferir esse dinheiro de um período para o outro período. Então, uma empresa que tem um custo de capital de 22%, vamos dizer que um engenheiro, um administrador, resolva fazer um projeto nessa empresa, então calcula o fluxo de caixa, vai lá, estima o fluxo de caixa. Qual será a taxa de retorno? Qual será o I que ele vai ter que usar para estimar o valor desse projeto? Esse I vai ser a TMA, nesse caso, se a empresa tiver um custo de capital de 22%, pode ser de 22%. Obviamente que esse aqui é um exemplo bem simplificado, nem sempre a taxa, a TMA vai ser igual ao custo de capital, mas só para a gente ter em mente o que significa a TMA. A gente pode pensar também um exemplo do dia a dia, tá? Vamos pensar que duas pessoas, João e José. Vamos pensar que José e João são muito amigos. José tem um perfil de crédito um pouco arriscado. Ele já deixou de pagar algumas parcelas no banco, tudo mais. Sua dívida no banco está um pouco alta e ele precisa de R$1.000 e não tem esses R$1.000. Ele foi no banco e não consegue esses R$1.000 emprestados para pagar essas contas. O que o José faz? Vai até o João e pede os R$1.000 emprestados. O João é muito amigo de José, mas o João tem esses R$1.000 aplicados, por exemplo, na poupança. Vamos assumir que a poupança pague 6% ao ano. Então, na pior das hipóteses, João vai ganhar 6% no final desse ano. Então, na pior das hipóteses, sobre esses R$1.000, João vai ganhar R$60. Então, José chega para pegar esse dinheiro emprestado com João, pede um dinheiro emprestado. Quanto que João deve cobrar de José? Mesmo eles sendo grandes amigos, o João não pode emprestar esses R$1.000 e cobrar somente os R$1.000 no final do ano. Vamos pensar que o José vai pagar todo esse empréstimo no final do ano. Ele não pode cobrar somente os R$1.000, porque na pior das hipóteses ele poderia ter esses R$1.000 e deixar na poupança e ganhar 6%. Então, como a gente pode pensar? A TMA do João, nesse caso, seria no mínimo 6%, ou seja, se José quiser pegar o dinheiro com o João, ele vai ter que pagar os R$1.000 mais os R$60 de juros, no mínimo, tá? Porque essa é a TMA do João. Dependendo do nível de confiança que o João tem no José, bom, o José pode pegar o dinheiro e nunca mais aparecer, independente da grande amizade que eles tenham. Então o João talvez queira botar um risco um pouco maior do que esses 6%, talvez o João queira que a TMA para esse projeto específico de emprestar dinheiro para o José seja 15%, não sei, vai depender do nível de risco de José. Mas então o primeiro conceito então, que eu quero que vocês entendam é esse de TMA, que é a taxa mínima
de atratividade para o uso do dinheiro. Esse agora vai passar a ser esse I que a gente vai usar na análise de investimento.